Neste mesmo dia, é o dia da ressurreição de Jesus, iam dois dos seus discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Eles iam falando entre si de tudo que havia acontecido, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. E um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Ele perguntou: quais? Eles responderam: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele, Jesus, não viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele, Jesus, desapareceu da presença deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e ele já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Aleluia. Senhor, em todo tempo tu estás presente, estás nos falando, querendo alcançar o nosso coração. Nunca se ouviu falar de um Deus assim, um Deus que vai em busca do ser humano, querendo encontrá-lo, querendo encontrar o ser humano e o coração do ser humano. Um Deus que não ficou esperando e nunca fica esperando. Quando os seus filhos se afastaram dele, ele foi atrás, em busca de cada um deles para trazê-los de volta. Obrigado, Senhor. Tu estás sempre procurando nos alcançar, procurando nos trazer para ti de volta, procurando, Senhor,
agir na nossa vida. Obrigado, Senhor, por esta noite já onde, de muitas formas e maneiras, o Teu Espírito tem estado operando e Tu tens falado de formas tremendas já esta noite, mexendo profundamente conosco. Como é maravilhoso o modo como Tu usas cada vida, como Tu usas, Senhor, cada um que está à frente, a comunhão com o Teu povo também, a presença de cada um que está aqui. Como Tu usas, Senhor, ó Deus, a comunidade terapêutica, os alunos e os obreiros, como Tu usas cada um para, Senhor, manifestar o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua presença. Aleluias. Obrigado, Senhor. Tu já tens nos falado e abençoado. Poderíamos até encerrar aqui esse momento e já estaríamos abençoados. Mas, Senhor, Tu não te cansas de nos falar. Eu sei que sempre Tu tens algo mais para nós. E agora é o momento quando separamos especialmente para a palavra, Senhor, para a Escritura falar. E é um momento, Senhor, especial para Ti e para nós também. E nós queremos entregar ao Senhor agora esse momento com a palavra. Este momento, Senhor, de meditação nesta palavra. Queremos apresentar e colocar em Tuas mãos. Só Tu tens condição de falar a tanta gente, e só Tu tens condição de falar a cada um individualmente, em particular, porque só Tu conheces o coração de cada um, e só Tu acompanhas, Senhor, com amor a vida de cada um, Senhor. Por isso, nós estamos nesta hora, Senhor, colocando nas Tuas mãos esse tempo, este momento. Usa, Espírito de Deus, usa, Espírito de Deus, usa para nos falar, para ministrar aos nossos corações. Aleluias, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, quando nós enfrentamos uma situação difícil, quando nós estamos em dificuldade, geralmente o sentimento que prevalece em nós é que Deus está a léguas de distante, está longe de nós. Parece que não tem jeito nem de se aproximar de nós. Está longe, parece ser um Deus que para nós praticamente morto, porque parece que Ele nada pode fazer por nós, ou nada quer fazer por nós, ou nada está fazendo por nós. Ou nós nos sentimos, da nossa parte, como que mortos para este Deus, isto é, não merecendo nenhum alô de Deus, nenhuma misericórdia, nenhuma atenção. Nós nos sentimos assim, como completamente abandonados, relegados. Eu creio que este era o sentimento daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam experimentando esses 2 tipos de morte. Primeiro, para eles, o Senhor, que é Deus, estava morto. Nada podia fazer mais por eles. O Senhor Jesus, eles tinham certeza, Ele morrera. Crucificado numa cruz, eles viram Ele dar o último suspiro. E eles, por sua parte, sentiram-se mortos. Isto é, a esperança havia morrido dentro deles, a esperança futura. Eles não tinham mais para onde olhar, para quem se voltar ou esperar. E no entanto, isso é que é estranho. Jesus não estava mais morto, Ele estava vivo. E eles também não estavam distantes ou fora dos planos de Deus como eles pensavam. E assim conosco também. Apesar de nós sentirmos o que nós sentimos, a realidade é outra, como a realidade ali era outra. Mas os sentimentos falam muito forte em nós. Os sentidos naturais têm uma influência muito grande sobre nós. E nós reagimos ao ambiente. E a grande dificuldade é que Deus, Ele não é apreendido, Ele não é conhecido
como a gente conhece qualquer coisa, como a gente conhece uma cadeira, conhece uma árvore, conhece um outro ser humano. O texto explica a dificuldade deles. O Senhor Jesus estava com eles, o caminho todo com eles, do lado deles, o caminho todo. Mas o texto diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Essa é a condição. Deus agora, Jesus não estava mais na carne, ele agora tinha ressuscitado. E ele, para ser conhecido agora, como também mesmo nos dias da sua carne, para ele ser conhecido como Deus, como Filho de Deus, ele só podia ser apreendido espiritualmente. E eles não conseguiam, como nós não conseguimos também perceber a presença de Deus pelos nossos sentidos naturais. É um problema de comunicação. Comunicação. Então, comunicação não tem por onde fugir. Tem por onde fugir. Nós estamos separados à distância, às vezes, de entes queridos, às vezes à distância do outro lado do globo. Parece que estão tão longe, nós estamos tão sem notícia, sem conhecimento, nosso coração apertado. E no entanto hoje, pelo telefone, a gente sabe que eles estão aqui. Pelo telefone, aqui, agora, neste momento, eu posso ouvir um ente querido que está muito distante. O problema é de comunicação. Problema de comunicação. Nós, no mundo espiritual também a questão é comunicação. E essa questão de comunicação, a comunicação de Deus para conosco é diferente. Ele se comunica espiritualmente. Para apreendê-lo é preciso revelação. É preciso revelação. Deus tem que se dar a conhecer. Nós temos que ser ajudados para encontrá-lo. Desde que o homem se afastou de Deus, ele não consegue perceber Deus nem a sua presença. Ele é capaz de passar por Deus, por Jesus, como passaram tantas vezes por ele, e não se aperceber do que estava ali, e não receber o que ele tinha para ofertar e para apresentar, simplesmente por desconhecê-lo. Mas a pergunta que eu teria hoje é: como que o Senhor conseguiu com esses dois discípulos comunicar com eles, se revelar a eles, se tornar real para eles, naquele momento em que eles tanto precisavam dele? Como é que, apesar da dificuldade que os sentimentos dele apresentavam, os sentidos naturais apresentavam, como é que o Senhor conseguiu comunicar com ele que ele estava presente? Nós vemos que não foi fácil, não foi fácil. Foram 11 quilômetros mais ou menos de caminhada, e Jesus falando com eles o tempo todo, constantemente falando com eles, e ministrando a ele, falando com eles, e levou aquela caminhada toda. E mesmo assim, na caminhada toda, só no final, quando assentaram-se à mesa, é que eles o reconheceram. Finalmente eles reconheceram o Senhor, e mudou tudo completamente. Aquele momento de reconhecimento mudou radicalmente a vida deles, o sentimento deles, o caminhar deles. Como que Jesus conseguiu isso? Primeiro é que Jesus, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Ele é o telefone, Ele é através daquele a quem nós conseguimos ouvir a voz de Deus em qualquer parte, em qualquer lugar. Jesus é o segredo, Ele é o segredo, o Senhor Jesus é o segredo para o ser humano encontrar Deus, perceber Deus e conseguir experimentar o que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós passamos anos e anos em busca de uma resposta, e repentinamente essa resposta vem. Quando ela vem, nós dizemos assim: mas tantos anos eu esperei essa resposta, e eu não pensei que ela estava tão pertinho de mim, tão ao meu alcance, que bastava um grito meu e eu teria experimentado a sua presença, a sua glória. Um grito de socorro, chamando pelo nome de Jesus, e a nossa vida já estaria sendo mudada. Queridos, como que o Senhor Jesus conseguiu comunicar com aqueles dois discípulos tão desanimados, assustados, desamparados, perdidos, sem esperança? Como é que Ele conseguiu
comunicar a eles e fazê-los compreender que Ele estava vivo, que Ele estava com eles, que o plano de Deus continuava, que nada que aconteceu significava que acabou tudo, mas que havia sempre esperança. Como? É isso que você deseja, que eu desejo. Nos momentos de dificuldade, de confronto, nós precisamos disso profundamente. Como que o Senhor Jesus conseguiu trazê-los de volta para a comunhão? Então nós vemos de uma forma tão simples, mas uma forma tão preciosa. Jesus se colocou lado a lado com eles. E a primeira coisa que Jesus fez foi perguntar: por que vocês estão tão tristes? Por que essa tristeza tão profunda? E o que Jesus estava fazendo com isso? A primeira coisa que Ele faz, queridos, é sondar a razão, as razões das nossas dificuldades. Sondar o que está se passando dentro de nós. Não adianta a gente tentar comunicar com a pessoa se nós primeiro não conseguimos fazê-la pôr para fora o que ela tem dentro. Nós não conseguimos conversar com a pessoa sem que primeiro ela extravase o que ela tem dentro, porque aquilo que ela tem dentro se torna uma barreira que não tem jeito de comunicar de forma nenhuma. Então a primeira coisa que o ser humano precisa é de desabafar, é de pôr para fora o que ele tem. E a primeira coisa que Jesus faz é isso, é nos levar a abrir o coração. Ele veio como o amigo dos pecadores, é aquele que se põe ao lado, e quando nós vemos, nós estamos abrindo o coração com Ele, nós estamos desabafando tudo que está dentro de nós e do nosso coração. Então essa pergunta é muito importante, ele nos leva a abrir o nosso coração, a desabafar, pôr para fora tudo aquilo que muitas vezes está trancado a 7 chaves dentro de nós. Trancado a 7 chaves, preso dentro de nós, lá no mais profundo, que nos impede de experimentar a presença de Deus na nossa vida. Por que você está triste? A pergunta pode ser diferente. Por que você está tão impaciente? Por que você está com raiva? Por que você está com medo? Por que você está desanimado? Por que você está com ódio? Por que você está assim? O que aconteceu? E ao falar com ele, Jesus, eles abriram o coração com ele plenamente e revelaram tudo o que eles estavam sentindo, todo o desapontamento, todo o sentimento, a desesperança, tudo que eles sentiram, como se Deus tivesse realmente os abandonado. Criou uma esperança e os abandonou completamente, os deixou com tudo do mesmo jeito e da mesma maneira. Nós às vezes sentimos assim com Deus. Ele nos acompanhou o caminho, nos abençoou tanto e de repente nos deixou sozinhos. E a partir dali, o que nós vamos fazer? Tem uma ilustração muito conhecida, mas eu creio que ela serve bem aqui. Alguém que num sonho o Senhor revelou a vida dele, a vida com Deus e com o Senhor, como se fosse numa praia, ele andando e o Senhor Jesus com ele, lado a lado. Mas ele fez uma observação estranha. Ele disse: Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, mais desesperadores, mais agonizantes da minha vida, eu estava sozinho. As tuas pegadas estiveram comigo o tempo todo, mas nos momentos mais difíceis da minha vida, tu me deixaste, me abandonaste, eu estava sozinho. Eu não entendo, o que é isso? O Senhor sorriu e disse: filho, é que nesses momentos eu te carreguei, eu te levei nos meus braços, a pegada que tu viste fora a minha, não era a sua. Queridos, este é o nosso Deus e o nosso Jesus. Ele quer que nós desabafemos o seu coração. Deus não tem mais intriga comigo e com você. Lá no Calvário Ele resolveu o problema dele comigo e com você. Ele resolveu o problema de justiça, Ele resolveu o problema do pecado, Ele resolveu o problema da barreira, Ele resolveu o problema mais sério para Ele, que o impedia de mostrar o seu amor para comigo e com você. Ele não tem mais intriga contra ser humano nenhum. Ele está aberto para a reconciliação, Ele está aberto para a salvação e para conversar. Ele é um pai que ama, que está aberto
as dificuldades foram sanadas completamente da parte dele. Ele só está esperando que o filho abra o coração com ele. Queridos, como faz bem, não? Um desabafo, ainda mais com Deus. À medida que os 2 discípulos conseguiram desabafar, pôr os sentimentos deles em palavras. Às vezes nós vamos pondo em palavra, vira soluço, às vezes vira choro. À medida que a gente vai conseguindo pôr em palavra, a coisa vai saindo. Tudo que a gente está engasgado com Deus, engasgado com as pessoas. E repentinamente nós nos vimos aliviados, né? Aliviados plenamente. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, a presença dele, ele faz exatamente trazer à tona tudo que nós está encoberto, escondido, trancado. Faz tudo vir à tona, raiva recolhida, ciúme, inveja, medo, tanto quanto a Deus, quanto às pessoas, quanto a tudo e a todas as coisas. E isso é muito importante. Não tem jeito, como eu disse, de você conseguir comunicar com qualquer ser humano, se primeiro ele não desabafar, ele não abrir o que tem dentro de si. Mas Jesus não fez apenas isso. Não é só apenas desabafar. Às vezes você pode desabafar, e logo adiante você está engasgado de novo, né? Engasgado novamente. Mas Jesus também aqui diz que ele falou uma segunda palavra para eles. Dessa vez não foi uma pergunta. Ele disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. E começando com Moisés e por todos os profetas, ele trouxe à luz, ele apresentou e trouxe à luz tudo que falava sobre ele. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas, depois entrasse na sua glória. Então ele expôs tudo que a Escritura falava sobre ele e expunha sobre a sua morte e a sua ressurreição. Aleluia. Nós entendemos muito bem, queridos, a mente do mundo. A mente do mundo das pessoas nós entendemos muito bem, mas a mente de Deus nós não entendemos muito bem. E abrindo a nossa cabeça para relacionar especialmente a Escritura para os nossos dias, é muito importante. Jesus abriu o entendimento deles para entender as Escrituras. Nós não conseguimos aplicar a Escritura ao nosso dia a dia, a não ser com a ajuda do Senhor e com a revelação dEle. Então não basta apenas nós lermos a Bíblia, é preciso que nós leiamos a Bíblia, mas nós temos que ler a Bíblia dependendo dEle. E Ele é aquele que pode abrir a Escritura e trazer a revelação da mente de Deus para nós. O nosso maior inimigo na comunicação são os mal-entendidos. Deus fala uma coisa e nós entendemos outra. As pessoas falam uma coisa e nós compreendemos outra. Nós confundimos as coisas facilmente. E quando entram as emoções é fácil de nós confundirmos. E Jesus está aqui dando uma palavra aos seus corações e dizendo que nós somos nécios e tardios de coração para entender tudo que os profetas disseram, as Escrituras disseram. Está tudo na Bíblia, na Escritura, na palavra. Ali nós temos tudo para poder caminhar, descobrir e andar. Mas está como que oculto, nós não conseguimos entender ou perceber. Comunicação envolve duas coisas: envolve nossa mente, envolve o nosso coração. Envolve o nosso pensamento e também as nossas emoções. Eu nunca me esqueço da experiência de uma família. O filho estava distante, estudando, e ele mandou um telegrama para o pai, há muito tempo atrás, pedindo dinheiro. Naquela época não tinha telefone, não dava para telefonar, era telegrama. Ele mandou pedindo dinheiro. O pai recebeu o telegrama e virou para a mãe e disse assim: está vendo? Nosso filho lá só pensa em dinheiro, só quer dinheiro, só está interessado em dinheiro. Olha aqui, pai, manda dinheiro. Só isso. A mãe olhou, deixa eu ver. A mãe olhou, deu uma olhadinha, ela disse: não, querido, não está escrito assim não. Está escrito assim: pai, manda dinheiro. Que diferença, né? Que diferença, né? Aleluias. Muitas vezes
Deus está falando e nós estamos entendendo outra coisa. Às vezes Deus parece tão bravo conosco, mas nós estamos entendendo mal. Há tantos mal-entendidos entre nós e Deus. Sempre tem uma outra versão dos fatos. Você vê que os discípulos tinham mal entendido tudo. Jesus passou 3 anos preparando-os para a sua morte e avisando-os que haveria a ressurreição, que ele ressuscitaria. E no entanto, aquilo não conseguiu entrar na mente e no coração deles. Tem muita coisa de Deus para mim e para você que Deus não consegue fazer entrar na minha cabeça e na sua cabeça. E nós continuamos a vida inteira daquele jeito e dizemos: eu não consigo entender Deus, não consigo entender o plano de Deus para mim, não consigo entender o que Deus está fazendo. Eu não consigo porque a minha mente não consegue apreender, porque existe um mal-entendido, existe um bloqueio entre mim e Deus e a sua palavra, e este bloqueio tem que ser quebrado, e este bloqueio é quebrado pelo Senhor Jesus, aleluia, pelo Senhor Jesus. E aí nós passamos a entender, especialmente a nossa dificuldade é quando vem a dor, vem o sofrimento deste mundo, então os mal-entendidos crescem. Para que sofrer? Por que Deus permite o sofrimento? Queridos, o sofrimento ele é necessário, é um mal necessário. A Bíblia é muito clara em dizer isso, que ele entrou depois que entrou o pecado, mas ele é um mal necessário para nos trazer de volta para Deus e para a realidade. Por que nós temos a dor física? Se nós não tivéssemos a dor física, jamais procuraríamos um médico, jamais procuraríamos recursos. Tem pessoas que mesmo com dor não procuram um médico. Daria para Deus sem a dor e o sofrimento, porque nós somos orgulhosos e nós queremos encontrar o caminho para nós mesmos, resolver a nossa vida mesmo sem Deus e sem Jesus. Eu digo, muito de nós crentes e cristãos ainda somos assim. Nós dissemos: Senhor, muito obrigado, o Senhor me ajudou no momento difícil, agora não preciso mais do Senhor, eu dou conta daqui para frente. Nós somos orgulhosos, nós achamos que sabemos tomar conta da nossa vida, só precisamos de ajuda de Jesus de vez em quando. A realidade é outra, é uma dor, o sofrimento nos mantém perto do Senhor, cada vez mais perto do Senhor. Mas o Senhor é que abre a nossa mente para nós entendermos a sua mente e o seu propósito conosco e em tudo que está acontecendo conosco. Ele precisa abrir, ele abriu a mente dos discípulos ao ponto deles dizerem, deles estarem dizendo e falando: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras. Você vê que o Senhor estava mexendo com eles, O Senhor estava abrindo os olhos deles para eles começarem a entender e para derrubar o grande mal-entendido, jogar por terra de uma vez. Mas ainda não foi dessa vez que eles o reconheceram. Jesus ainda precisou mais um toque dele. Diz o texto que quando eles chegaram em Emaús, Jesus fez como quem ia mais para frente. E Jesus pôs isso de uma forma muito convicta, de que ele iria para frente. E foi preciso que eles o constrangessem a ficar. O texto diz que eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite já declina. Diz o texto que eles o constrangeram. No original, algumas traduções trazem constrangeram por isso, porque significa que eles precisaram se empenhar para que ele ficasse. E se eles não quisessem que ele ficasse com eles, ele teria ido embora. E eu fico pensando: mas por quê? Por que Jesus fez isso? Depois que eles desabafaram, depois que ele arrancou as escamas dos olhos e fez entender que tudo era um mal-entendido, que não era assim como eles pensaram. Por que Jesus, depois que o coração deles ardeu, que eles foram mexidos, por que Jesus fez como quem ia deixá-los? Porque Jesus precisava levá-los a uma decisão. Não basta mexer com as emoções, não basta clarear a mente. A nossa vontade é o segredo principal para a nossa vida ser mudada e nós podermos experimentar o que Deus tem para nós. Tudo seria perdido se eles
não definissem o que eles queriam, o que eles queriam da vida, o que eles queriam de Deus, o que eles queriam de Jesus dali para frente. A indefinição desse estágio era desperdiçar todo o trabalho que Jesus tinha feito até ali. Todo o trabalho dele, aqueles 11 quilômetros. Agora chegaram o momento. De certa forma, o Senhor colocou diante deles: vocês vão continuar como vocês estão, sentindo-se sozinhos, irados, nervosos. Vocês vão continuar assim. Agora vocês estão experimentando um pouco de paz, mas vocês vão continuar assim? Ou vocês vão partir para outra? Aleluias. É um momento muito arriscado. Deus se arrisca a nos deixar, a tirar a sua presença, se manifesta para nos dar liberdade de escolher, liberdade de determinar como vai ser a nossa vida. Deus não é ditador, Deus não impõe as coisas, Deus convence, mostra o caminho, abre a mente, e depois Ele diz: agora faz o que você quer. O que você quer? Com o cego de Jericó foi assim. Finalmente Ele disse: o que você quer? O cego disse: eu quero ver. Deus disse: vê. E ele viu. E ele viu. Mas o texto diz algo muito importante. Ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, ele descobriu o que ele precisava, mais de tudo na vida. Ele usou a sua vontade livre, e o texto diz: ele seguiu Jesus caminho afora. Ele seguiu Jesus caminho afora. Naquela hora era para ele sair correndo para contar para os familiares, para ver os familiares que ele não via. Ele iria correr para aquilo, mas ele viu Jesus. E naquela hora ele tomou uma decisão. E a decisão dele foi tomada. O que eu quero mais na vida não é ver. Eu descobri que o que eu mais preciso na vida é de Jesus, é de Deus, é do Senhor. É isso que Jesus queria, que naquele momento ele descobrisse o que era mais precioso. É ter alguém com quem desabafar, é ter alguém que é capaz de abrir os nossos olhos, ensinar todas as coisas, ou é tê-lo conosco para nos conduzir para o resto da vida. Aleluia. Queridos, aquele momento era o momento da livre escolha. E tem um ponto na nossa vida que Deus nos dá liberdade. Ele dá liberdade para nós escolhermos se nós vamos continuar assim. Você diz: mas pastor, então ele abandona. Por um pouco ele te deixa, para depois ele voltar à carga novamente, mais para frente. Ele nunca desiste de alguém. Aquilo ele faz para dar liberdade, para você perceber a diferença que ele faz. Eu pergunto: você quer a bênção? Você quer apenas ser aliviado, poder viver a sua vida? Ou você quer aquele que Ele é que é a razão de toda a bênção? E é o que nós mais precisamos. Aleluia. Tem muita gente que quer ser adulado o resto da vida. Quer viver desabafando. Viver tendo a mente aberta, tudo explicado para ela. Quantas pessoas vêm, desabafam, põem tudo que está no coração. Depois tudo é explicado, tudo direitinho é explicado. E aí, muito bem, ela vai embora. Até a próxima engasgo dela, aí ela volta novamente, desabafa novamente, tem que explicar tudo novamente. Aí passa mais um tempo, novamente ela engasga e volta, né? Aleluia. Até que um dia ela descobre que tem algo mais, né? Depois que a gente desengasga, mal entendido se vai. Agora é o momento da nossa vontade, é o momento da mudança, é o momento de Deus nos mudar, transformar e mudar dali para frente. Aleluia. E a partir daí nós somos pessoas diferentes. Então Deus tem muita gente que quer ser adulado, mas Deus tem gente demais carente neste mundo para atender. Ele não pode ficar desperdiçando o seu amor toda hora, todo momento, esperando. De um certo sentido ele fica sempre esperando, né? Mas tem um outro sentido que ele deixa você sozinho, para você perceber que ele faz falta e que você precisa de Deus. Não é apenas alguém para resolver os seus problemas, mas de alguém para ser o seu Deus e o seu Senhor. Vamos ficar de pé?
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por alguns momentos. Aleluia. Esse é o momento do Senhor, através da palavra, Ele tem falado com você. Tem muita gente engasgada aqui. Todos nós engasgamos de quando em quando. Não tem como não engasgar. Diante da dor, do sofrimento, que nós todos participamos e vem sobre nós, não tem quem não engasgue. O Senhor nunca diz na palavra que nós não devemos nos engasgar. Não. Mas o Senhor quer que nós desengasguemos com Ele. Nós abramos o nosso coração. Tem muita gente aqui cujas emoções estão turbadas. Você está sentido profundamente, você está triste, você está impaciente, você está com medo, você está apavorado diante de certas situações, você está com medo do futuro, das coisas pela frente. Você foi profundamente atingido por algum sofrimento, tragédia, alguma dificuldade, você não sabe o que fazer. Alguma má notícia te atingiu de chofre, você não sabe o que você vai fazer. Você está como aqueles discípulos, parece que Deus está tão longe, o que eu faço? Jesus está com você. Ele está te perguntando: filho, por que você está assim? Abra o seu coração comigo. Ele está convidando você a sair daí, vir ao altar e abrir o coração com Ele. Você que já desabafou com o Senhor, mas você não consegue entender ainda o que Ele tem, o plano dele. Você está cheio de mal-entendido, você não sabe por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. O Senhor está com você e Ele quer nessa noite abrir o seu entendimento para você entender o plano de Deus na sua vida. O que a Escritura revela, o que Ele já revelou na Escritura quanto à vida, quanto às coisas, para corrigir, para você ter o entendimento não do mundo, mas o entendimento de Deus, para entender o que se passa neste mundo. Não é o Jornal Nacional que diz o que é a vida, que diz se não há esperança ou se há esperança. O único que pode dizer se há esperança é Deus, e as Escrituras é a palavra. E o único que pode dizer que tudo está perdido é a Escritura e a palavra. E você precisa ouvir a palavra para que você possa cair e entender as coisas. Talvez você já desabafou, já entendeu, mas Jesus agora quer uma decisão sua. O que você vai fazer agora para frente? Eu já aliviei o teu coração. Você já sabe que eu te amo. Eu já abri a sua mente para você entender que eu tenho um plano tremendo para você, e que tudo que aconteceu até aqui é parte do meu plano. Agora, o que você quer daqui para frente? O que você quer? Você quer continuar o seu caminho, a sua vida? O que você quer? Ou você quer me seguir o resto da vida? Aleluias. Este é o momento da decisão. Este é o momento da decisão. Há muitos cristãos que ainda não tomaram essa decisão. Nós já tivemos um seminarista no seminário que nunca se rendeu completamente a Deus. Foi muito tempo depois que ele abriu o coração e revelou isso e se rendeu ao Senhor. Ele nunca tinha se rendido a Deus completamente, para Deus poder operar e mudá-lo. Tem muito cristão, muitos de nós que ainda não nos rendemos a Deus completamente, porque nós vamos de desabafo em desabafo. Mas depois que Deus nos levanta e tudo está bem, agora é o momento da decisão. Chegou o momento, querido, você vai dizer: fica, Senhor. Aleluias. Vem ao altar, Deus falou com você. O que você vai dizer? Como aquele cântico, não sei se os irmãos conhecem: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.